Você quer ser um líder que inspira seguidores ou alguém que é obedecido apenas pelo salário no final do mês? É muito provável que você herdou o seu estilo de liderança através dos aprendizados que você obteve e também de outros líderes que já te inspiraram. Mas você já se perguntou qual é a verdadeira essência de ser um líder? Se seu objetivo é ser esse líder inspirador, eu quero compartilhar com vocês os 6 aprendizados de um dos melhores livros que eu já li sobre liderança. Esses aprendizados podem transformar a sua maneira de trabalhar e fazer de você um líder inesquecível na vida das pessoas. Quer saber como? Então vem comigo nesse vídeo. Oi, meu nome é João, eu sou gerente de tecnologia de uma multinacional e o meu objetivo é te ajudar a se tornar um líder de alta performance. Eu sempre digo que um líder precisa ter um baú do tesouro para ele se desenvolver. E o tesouro, nesse caso, são recursos que ele pode usar. E livros, na minha visão, são um dos melhores recursos para você se desenvolver. O conteúdo dos livros normalmente é muito destilado em anos de estudos e experiência dos autores. E você tem a oportunidade de aprender através disso com poucas horas de estudo. Por isso que hoje eu resolvi trazer os principais pontos que mais me marcaram em um dos melhores livros que eu já li sobre liderança e que traçaram o início da minha trajetória. Para mim, esse livro deveria ser um requisito para todo líder ler. E o nome desse livro é O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Mesmo que você já tenha lido esse livro, continua comigo aqui para você entender a minha visão sobre ele e ver se ela vai de encontro com a sua. É claro que eu deixei o melhor para o final, então fica ligado no vídeo. Aqui estão os principais aprendizados. O primeiro deles pode ser bastante clichê, mas é muito importante falar novamente, porque eu tenho a impressão de que as coisas que são clichês às vezes são deixadas de lado, mas elas são clichês por um motivo. Elas são realmente importantes. E esse aprendizado é: ser um bom líder significa saber escutar. É super importante que você tenha empatia com as outras pessoas e saiba escutá-las. Por mais que algumas vezes as pessoas podem falar algo que você já sabe, ou elas podem estar dizendo algo que você sabe que é errado, é importante você ter esse respeito e aguardar a sua vez de falar. É muito comum a gente ver, principalmente para quem trabalha remotamente ou para quem faz reuniões online, acredito que hoje praticamente todo mundo, é super comum as pessoas se interromperem durante a reunião. Então, isso é algo muito ruim, porque mostra para outra pessoa que você não tem respeito por ela, que você não quer ouvir ela terminar de falar e que às vezes você não está nem interessado em ouvir o que ela tem para falar. Então, principalmente como um líder, é importante que você saiba escutar, que você deixe as pessoas terminarem de falar, que você deixe elas expressarem o que elas têm para dizer, para então você poder falar ou responder o que elas têm. Saber escutar é uma das principais habilidades que uma pessoa, não só um líder, pode ter. O segundo aprendizado é: a chave para liderar é executar tarefas enquanto você constrói relacionamentos. O grande ponto desse aprendizado é que não adianta nada você ser apenas um bom executor, você ter boas habilidades técnicas. É muito comum, às vezes, as pessoas serem promovidas para cargos de liderança sem realmente ter desenvolvido as habilidades interpessoais que são necessárias, né? A pessoa é apenas boa tecnicamente. E aí o que acontece é que a empresa vai perder um excelente funcionário técnico e vai ganhar talvez um péssimo líder. Então, liderar é, além de executar as tarefas, construir bons relacionamentos com as pessoas. É super importante você entender isso, porque a liderança se baseia muito nos relacionamentos, seja nos relacionamentos que você tem que construir com os seus liderados, e a gente vai falar um pouco sobre isso logo mais, mas também nos relacionamentos que você precisa construir com os seus pares, com os seus clientes, com fornecedores e o que quer que seja. Então você precisa saber muito bem balancear essas duas atividades de executar tarefas e construir bons relacionamentos. Isso é primordial para você ser um bom líder.
Terceiro aprendizado: autoridade se constrói sobre sacrifício e serviço. Isso quer dizer que você precisa se importar com as pessoas, que você precisa estar lá pelos outros, principalmente com os seus liderados. Você precisa fazer esse sacrifício de servir essa pessoa. E o sacrifício aqui, na verdade, não quer dizer que é algo ruim, né, que você está fazendo contra a sua vontade. Quer dizer apenas que é um dever seu de estar lá pelos outros, de se importar com as pessoas, de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Isso vai fazer com que você ganhe autoridade. Um exemplo muito clássico disso é Jesus Cristo. Independente se você é cristão ou não, eu não vou falar de religião aqui, mas eu vou falar assim da pessoa Jesus Cristo, que foi uma pessoa que serviu diversas outras e através do seu sacrifício, que nesse caso foi um sacrifício pessoal mesmo, com dor, ele conseguiu se tornar uma grande autoridade muito respeitada, mesmo depois de 2000 anos da sua morte. Então você precisa entender muito bem isso, que você precisa servir. E como que você faz isso? Se mostrando presente, se mostrando empático, ajudando as outras pessoas a desenvolver, muitas vezes entendendo o ponto de vista delas antes de querer julgar, por exemplo, né? Então, sem isso vai ser difícil você construir uma autoridade. E se você não construir uma autoridade, você não vai conseguir ser um bom líder. E aí, o que você está achando desses aprendizados até então? Fica ligado que a melhor parte ainda está por vir. O quarto aprendizado é uma comparação entre o velho e o novo paradigma de organizações. O velho paradigma é uma ideia muito herdada do serviço militar, em que você tinha os generais, os coronéis lá no topo e na frente de batalha, na base da pirâmide, você tinha os soldados, era quem estava mais perto do inimigo. Então, nesse modelo piramidal, o que prevalecia era realmente o poder, né? Era muito manda quem pode e o resto das pessoas teriam que obedecer. Então, pensando um pouco nas empresas de antigamente, se você perguntasse para os funcionários quem eles queriam agradar, muito provavelmente eles diriam que queriam agradar o próprio chefe. Então, existia essa cultura dentro das empresas em que o presidente da empresa estava no topo, o funcionário estava na base da pirâmide e o cliente final estava abaixo disso. É claro que nos tempos de hoje esse velho paradigma não funciona mais. E aí entra em cena um novo paradigma. E aí nesse novo paradigma, o cliente passa a estar no topo da pirâmide. E a empresa, ela começa a servir o cliente. E embaixo do cliente está o funcionário da empresa, que muito provavelmente é a pessoa que está mais próxima do cliente, porque por mais que executivos tenham esse contato direto com o cliente, quem realmente executa o trabalho que o cliente precisa são os funcionários ali na base da pirâmide. Então, eles estão mais perto do cliente final e assim como a empresa tem esse objetivo de servir o cliente, esses funcionários são as primeiras pessoas que servem os clientes. E depois deles devem vir os líderes, coordenadores, gerentes, que têm como principal objetivo servir os funcionários para que os funcionários sirvam os clientes. Então, nesse novo paradigma piramidal, o cliente ele está lá no topo da pirâmide e o presidente da empresa está lá embaixo. E o papel do presidente é servir os funcionários do próximo nível e assim por diante, para que a empresa como um todo funcione. Então isso é muito comum hoje, toda empresa é voltada para o cliente final. A empresa que não tem o cliente final como principal objetivo ali, ela não consegue ser competitiva no mercado e muito provavelmente ela vai acabar perdendo espaço. Então é muito importante você ter noção que como líder, como gerente, você tem esse papel de servir os seus liderados para que eles sim possam servir ao cliente final. E se você talvez é líder de líder, então você tem que servir esses outros líderes para que eles tenham um insumo para servir os funcionários. Tá gostando do vídeo até aqui? Então deixa um like se você quer se tornar um líder de alta performance.
E o quinto aprendizado é: o líder é alguém que satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove barreiras para eles se desenvolverem. Essa frase tem uma palavra que é muito importante, que é legítimas, necessidades legítimas. Isso quer dizer que você, como um líder, não tem que satisfazer todas as necessidades ou vontades que os seus liderados têm. Você precisa entender quais dessas vontades ou necessidades realmente são legítimas. E muitas vezes, talvez nem essas pessoas saibam. Então você precisa ter essa visão de realmente olhar para aquela pessoa, ser empática com ela e entender aquilo que ela realmente precisa para que ela consiga se desenvolver, fazer um excelente trabalho para servir o cliente final, como a gente acabou de falar. Então, necessidades legítimas é o que você deve satisfazer. Não se esquece disso, porque isso é muito importante. E agora, para mim, vem o melhor aprendizado. Foi uma frase que eu li logo no início do livro e que eu marquei ela com grande destaque para que eu nunca mais pudesse esquecer disso. E esse aprendizado é: liderar é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando alcançar objetivos que foram identificados como sendo para o bem comum. O que o autor quer dizer aqui? Que para você conseguir liderar bem as pessoas, você precisa ganhar a confiança delas, você precisa criar bons relacionamentos com elas, para que aí sim você consiga influenciá-las. O grande ponto do trabalho de liderança é você conseguir influenciar as pessoas de uma maneira positiva, não leva influenciar aqui para o lado negativo. Claro que isso pode acontecer, mas a gente está falando aqui de influenciar de uma maneira positiva. Você precisa fazer isso para que elas façam um bom trabalho. E elas só vão fazer isso se elas estiverem trabalhando em prol de algo comum, de um objetivo comum, além de você ter construído um bom relacionamento com elas para você conseguir realmente influenciá-las. E para fazer isso, não é muito difícil. Tudo que você precisa fazer é seguir os outros 5 passos que eu já falei aqui no vídeo anteriormente. Então, quando você constrói um relacionamento com as pessoas, você passa a servi-las, você passa a se sacrificar por elas, você com certeza vai ganhar a confiança delas o suficiente para que você possa pedi-las para trabalharem em prol daquele objetivo comum, ou seja, para que você possa influenciá-las. Existem excelentes livros sobre liderança e eu pretendo falar sobre a grande maioria deles aqui no canal nos próximos vídeos, mas para mim esse é um daqueles que você precisa ler como ponto de partida, porque ele fala muito sobre a essência da liderança. Você já leu algum outro livro que te marcou muito e que merece ser falado aqui? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber qual é. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar um link aqui de um outro vídeo mostrando as 3 ferramentas que para mim são essenciais para um líder executar o seu trabalho no dia a dia. Vale muito a pena você assistir se você ainda não fez. Que legal que você chegou até aqui. Antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade sobre os vídeos de liderança. Eu te vejo numa próxima. Até mais!